Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês de novo. Hoje nós vamos conversar sobre passe. Tem gente que acha muito esquisita essa história de passe. E muitas pessoas acham que passe é uma coisa que acontece quase que miraculosa, dentro de uma salinha meio escura, dentro da casa espírita, e as pessoas ficam lá dentro no escuro e chega alguma pessoa que parece que é o médium e começa a fazer uns movimentos assim diferentes em volta de você, e tem gente que morre de medo dessa ideia. Vamos explicar hoje o que acontece nessa situação. Para começo de conversa, e vamos tentar entender os pedacinhos desse jogo aí. Passe é, como diz uma música que a gente tem aqui em Juiz de Fora, é uma transfusão de energia que altera de alguma forma o nosso campo celular. Esquisito? Vamos lá. É uma transfusão de energia por quê? Existem alguns fatores que interferem aí. Existem médiuns que conseguem atuar permitindo que os espíritos desencarnados, os espíritos protetores, os mentores, aqueles que são responsáveis por nós de alguma forma, atuem através desse médium, transmitindo os fluidos para aquela pessoa encarnada que está precisando daquele tipo de tratamento. Podem ser fluidos tranquilizantes, podem ser fluidos energizantes, que às vezes a gente está se sentindo meio sem vida, meio desanimado, e aí parece que a gente recarrega um pouquinho as baterias, ou a gente está muito nervoso e parece que aquilo tranquiliza a gente de alguma forma. O passe permite esse tipo de ação. Todo passe precisa de um médium? Não. Sabe por que não? Lembra quando às vezes a gente está doente em casa, passando muito mal, e já ou com dor ou com febre, e a mãe da gente chega, ou outra pessoa que é muito querida, começa a conversar com a gente, vai fazendo um carinho no nosso rosto, na nossa cabeça, e parece que a gente vai melhorando um pouco, não necessariamente ficando curado, mas melhorando um pouco, como se aquele carinho, como se aquele cuidado estivesse trazendo pra gente alguma coisa que a gente precisa? Pois é, isso é um tipo de passe. Qual é a diferença que tem entre o passe, que é dado assim normalmente e que às vezes pode vir até na feição de um abraço muito querido de alguma pessoa que a gente ama muito e que naquela hora parece que a gente se alimenta um pouquinho da presença dele, e aquele passe que acontece na casa espírita? Qual é a diferença entre os dois? Dentro da casa espírita, normalmente os trabalhadores da casa que aplicam o passe, é assim que a gente fala, eles passam por um treinamento. Como que é esse treinamento? Para aprender algumas coisas, para entender que é uma energia que é transmitida, às vezes, do próprio médium ou da própria pessoa encarnada para aquele que está junto dele. Às vezes tem pessoas que têm uma capacidade magnética um pouquinho mais forte, ou mais presente, e ela consegue transmitir parte desses fluidos magnéticos que ela tem para outra pessoa, como se fosse realmente uma transfusão. Mas existem também os casos em que ele consegue atuar recebendo dos espíritos os fluidos que são necessários para passar para aquela pessoa. Por que tem que ser dentro de uma sala escura? Não tem que ser. Mas quando a gente está dentro dos centros espíritas, normalmente eles diminuem um pouquinho a luz. Primeiro porque são muitas pessoas que estão recebendo passe naquela situação. Na maior parte das vezes não é uma pessoa sozinha, existem, mas na maior parte das casas existe uma cabine de passes, uma sala de passes, e várias pessoas são atendidas ao mesmo tempo. E se tiver tudo aceso, a chance da nossa atenção ser desviada é muito maior, porque aí eu vou começar a prestar atenção de como é que aquele lá tá fazendo, como é que aquele ali tá fazendo, e essa pessoa aqui, será que ela tá precisando? Entendeu qual é a questão? Então, quando diminui um pouquinho a luz, coloca uma música às vezes tranquila, suave, e eles fazem uma prece, faz com que a gente acerene um pouquinho o nosso coração, como se a gente ficasse mais predisposto, mais preparado para receber aquela ajuda que eu vou receber naquele momento. Ah, Rogério, por que tem essa diferença de que tem alguns lugares que tem passistas que só colocam as mãos assim sobre a cabeça do outro? Tem outros lugares que parece que eles fazem um monte de movimento, como se estivesse tirando coisa e assim por diante.
Tem um que é mais certo e outro que é mais errado? Como é que funciona isso? Pois é, depende de muita coisa. Porque, por exemplo, quando se começou a estudar a questão do passe, esse estudo foi feito principalmente pelos magnetizadores lá no século XIX. E esses magnetizadores, que eram estudiosos do magnetismo, e eles falam muito em magnetismo animal, no sentido de ser o magnetismo mais materializado, eles entendiam que às vezes algumas energias ficam meio que mais condensadas numa parte do corpo ou outra. Isso tem a ver com centros de força, com plexos, mas isso é assunto para outro dia. Mas eles entendem isso, e esses movimentos que são feitos é como se estivessem fazendo com que a energia fluísse novamente em volta da gente. Mas o que mais tem sido defendido e explicado hoje em dia é que não existe a necessidade dessa movimentação toda. O que seria o mais ideal é simplesmente a imposição de mãos. E por quê? Porque Jesus curava impondo somente as mãos. Quando eu direciono a mão para uma determinada pessoa, é como se a minha mão fosse as extremidades de onde estivessem partindo as energias, os fluidos, aquilo que é necessário para ajudar, para alimentar espiritualmente, de alguma forma, aquele meu companheiro, aquele meu irmão que está precisando de ajuda. Ah, mas quer dizer então que eu posso curar se eu for um passista do mesmo jeito que Jesus? Pode. Daqui a alguns milhares de anos, porque a gente tem que caminhar um bocado ainda para chegar na condição dele. E a gente tem que caminhar um bocado porque a condição evolutiva de Jesus é muito ainda distante da nossa. Aliás, eu estou lembrando aqui que existem outros tratamentos que podem acontecer. Na nossa próxima conversa vamos falar um pouquinho sobre cirurgia espiritual. Mas depois disso, vamos começar a conhecer um pouco melhor quem é esse nosso irmão, quem é o Cristo, o que ele tem de importante para a gente. Já está na hora da gente ter esse tipo de conversa. Um beijo imenso para vocês, fiquem com Deus e até breve.